Boa noite, igreja, graça e paz. Lá em Efésios diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui neste momento. E ele opera milagres em sua vida. Ele opera o poder sobre a tua vida. Então, vamos nos colocar diante desse Espírito, abrir os nossos corações e vamos louvar ao Senhor.
maior do que a presença do Teu Espírito Santo, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu viestes a esse mundo, Tu deixaste Seu Filho aqui e Ele morreu uma morte de cruz e subiu ao trono novamente. Mas antes, Ele deixou aqui o Espírito Santo, aquele que nos consola nos momentos mais difíceis, aquele que está ao nosso lado, que está nos amparando, está nos direcionando a sermos melhores. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Deus, em nossa vida. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Ok, louvado seja o nome de Deus pela oportunidade de pensarmos um pouco mais na sua palavra. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 em diante. Um bom texto. Mateus, capítulo 9, verso 35 em diante. A palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento de reflexão. Pai bendito, dá-nos da tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, aqui a tua palavra. Faça o trabalho que só ela é capaz de fazer na vida do teu povo, alimentando, purificando, dando discernimento, iluminando. Nos ajuda, Deus, aqui o nosso caminho até o Senhor e a nossa estada aqui ainda seja permeado e caracterizado pelas mesmas maneiras que nós encontrávamos em Cristo Jesus. Nos ajuda nisso e nos fortalece sempre. Alimenta-nos no dia de hoje. É a nossa oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O pastoreio de Jesus Cristo. É sobre isso que eu queria conversar com vocês. O pastoreio de Jesus Cristo. Todos nós somos um verdadeiro exército. Na verdade, no início do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, você vai olhar lá, logo nos primeiros versos, a escolha da vida de Mateus como discípulo de Jesus Cristo. Seguindo a toada, nós temos agora Mateus andando com Jesus. E aí a seleção de material numa construção tal que demonstra, em tese, pelo menos, como que foi, em alguma medida, este discipulado de Jesus Cristo com Mateus. Diversos eventos acontecendo que fizeram parte da construção desse discipulado, até que nós nos encontramos no verso 35, onde, depois de apontar todo esse material de discipulado, o capítulo 10 começa a mostrar Jesus Cristo chamando os outros discípulos. Tendo chamado seus 12, deu-lhes autoridade e aí mostra como é que eles deveriam caminhar. Aqui então nós chegamos ao nosso texto em questão, onde nos é narrado no verso 35 que Jesus
percorria todas as cidades e povoados. Era uma região, lá no capítulo 4, chamada região da Galileia. Só para nós termos uma ideia dessa região, onde a expressão que aparece lá é que ele percorria toda a Galileia, vilarejos, cidades e povoados, e aqui é a demonstração de qual é o Espírito de Jesus Cristo encontrando nesse lugar. Deixa eu só ver que horas são. Ok. Encontrando nesse lugar. Peraí, só um pouquinho, não tem problema. Aí. E mostra Jesus fazendo o que nessa região da Galileia? Diz o verso 35 que ele ensinava, era esse o ministério de Cristo, ensinando a respeito do reino dos céus. Verso 35, pregando o evangelho do reino. É chegada a hora, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou porque o rei deste reino havia encarnado e estava se manifestando. E curando, não é curando qualquer coisa, mas diz o texto que ele curava toda sorte de enfermidades. Então, esse era o ministério de Jesus Cristo, de pastoreio, e que deve ser o ministério da vida de todos aqueles que querem pastorear. Obviamente, toda a aproximação com Jesus Cristo sempre vai ter suas limitações. Não dá tempo de falar aqui, mas uma das razões para Jesus curar toda sorte de enfermidades é que elas servem ou serviram, entre outras coisas, como testificadoras de quem o Messias era. Esse era o ponto, tá bom? Como nós não somos o Messias, então toca o barco, né? Mas a ideia era que ele ensinava, pregava e curava. Por incrível que pareça, este trabalho da vida de Jesus Cristo fez com que gerasse na vida das pessoas, no verso 33, multidões se admiravam de Jesus curar, ensinar e pregar. Qual foi a reação da liderança religiosa, das pessoas na época? Não é à toa, né? Isso não é de hoje. Infelizmente, a reação, Jesus começou a ter mais resistência da liderança da igreja, onde ele diz que os fariseus, no verso 34, murmuravam dele curar, ensinar e pregar. Vê se tem lógica um negócio desse. E diziam eles, a respeito de Jesus Cristo, pelo maioral dos demônios, é que ele expele os demônios. Dá para entender? Como é que alguém pode ter alguma coisa contra Jesus estar ensinando sobre o reino dos céus, pregando sobre o reino dos céus e curando sobre o reino dos céus? Curando toda a sorte, diz o texto, de verso 35, toda a sorte de doenças e enfermidades. Isso aí é dor de cotovelo, isso aí é ciúmes, isso aí é porque eles não tinham a capacidade de fazer igual, isso é porque essa admiração não era colocada sobre eles, isso é porque eles não eram os holofotes, isso é porque eles não tiveram, eu vou colocar entre aspas, ok? A competência de gerar, porque Jesus Cristo não veio para fazer isso, né? Gerar essa admiração, onde as pessoas ficavam como que estupefatas, desmaiadas, porque finalmente encontraram alguém que ensina como quem tem autoridade. Bom, Jesus reage diante disso, onde ele vai pregando por toda a Galileia, cidades e povoados, porque essa foi a reação de Jesus Cristo diante da murmuração. A reação de Jesus Cristo diante do descontentamento desnecessário, um descontentamento equivocado. O que Jesus fez? Trabalhou e trabalhou muito. Jesus ia onde as pessoas estavam. Jesus entendia que havia necessidades das quais, entre outras coisas, ele havia sido chamado para atender, para suprir. Na verdade, a Galileia, só para a gente ter uma ideia, era uma região de 204 cidades, aproximadamente, com mais de 15 mil habitantes cada uma. A resposta à murmuração, à calúnia, à blasfêmia, na vida de Jesus Cristo foi o trabalho, e muito trabalho. Então, em vez de gastar o tempo com as pessoas
que murmuravam com os maus, ele gasta tempo fazendo bem com aqueles que precisavam. Deve ser sempre essa a postura da vida daqueles que querem pastorear o rebanho do Senhor. Então, diante desse trabalho de socorro, de cura e solidariedade, em que ele é acusado, por incrível que pareça, de fazer isso pelos demônios, o ministério de Jesus Cristo se manifesta em meio a muita luta, para variar. E o pastoreio dele, aqui obviamente não fala tudo, é muito importante que se diga isso, no verso em que lemos, não fala tudo sobre o pastoreio de Jesus Cristo, mas fala de elementos que servem como pilares do pastoreio de Jesus Cristo. A primeira coisa, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre estes pilares de um trabalho que vem permeado e recheado de muita resistência equivocada, um trabalho que vem de pessoas que diziam que ele fazia pelos demônios, pelo maioral dos demônios, um trabalho que ele havia chamado a vida de Mateus e está discipulando a vida de Mateus. E agora, neste discipulado, ele ensinava, curava e pregava todas as coisas absolutamente legítimas. Mas uma das características que agora, então, se manifesta no pastoreio de Jesus Cristo é que era um pastoreio necessário. Um pastoreio necessário. Jesus viu as multidões, compadece-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Anota essa expressão, aflitas e exaustas. Eram pessoas frágeis, inquietas, indefesas. A expressão aflitas e exaustas, aflitas e exaustas. Eita, não é tão difícil assim, né? Aflitas e exaustas. Ela pode ser mais bem traduzida por desanimadas ou dispersas. Ou ainda, o que é da minha preferência, estavam exaustas e desamparadas. Multidões que eram como ovelhas atormentadas por cães e largadas no chão, incapazes de reagir por si só. Então, Jesus Cristo, quando ele começa a trabalhar com a vida destas ovelhas, que eram ovelhas como que desamparadas, aparece então a expressão fruto dessa exaustão e desamparo. Verso 36 fala que elas eram como ovelhas que não têm pastor. É interessante como Deus sempre levanta a vida de pessoas que sirvam como verdadeiros faróis na vida de todos nós. Tiago fala, olha para Jó e o fim que Deus deu à vida de Jó, e assim por diante. A Escritura sempre está cheia, ela não é contra, onde lá no Novo Testamento ele ainda diz que em João a gente deve olhar aquilo que é bom, imitar aquilo que é bom e deixar aquilo que é mal de lado, como por exemplo era a manifestação da vida de Diótrefes. Diótrefes era uma pessoa ruim, que queria ter a primazia na vida da igreja e não permitia que a igreja recebesse a vida daqueles que queriam ensinar, pregar, fazer aquilo que era o pastoreio de Jesus Cristo. Pessoas das quais Paulo fala em Timóteo que vêm pervertendo casas inteiras, que é preciso fazê-los calar. Que Paulo vai dizer aos Efésios que tentam agitar a vida da igreja de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Paulo vai manifestar que ele havia sido abandonado, e pessoas que têm a consciência cauterizada, como Janes e Jambres. Então, há vários exemplos, pessoas nas quais Paulo diz que eram testemunhas de Cristo e se tornaram inimigas do Evangelho, das quais ele fala até chorando, porque se preocupam exclusivamente com as coisas terrenas. Sempre há exemplos maus e exemplos bons.
Deus sempre deixou a vida do seu povo com líderes, com pessoas às quais o mundo não era digno, pessoas que nós deveríamos aprender a admirar, pessoas que serviriam à medida que, semelhantemente a Paulo, pudessem dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pessoas que, em alguma medida, serviriam de orientação à vida de todos nós, porque todos nós sempre vamos olhar para algum lugar e sempre vamos ouvir algum discurso. Sobre ouvir algum discurso, eu já tenho gasto algum tempo com vocês, para a gente prestar atenção sobre quais discursos nós ouvimos. E é muito interessante que tem um tipo de discurso das pessoas que podem fazer mal à vida de cada um de nós, e olha como é que ele diz: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, na verdade, no tempo da angústia. Olha que interessante, no momento da inquietação, quando a gente acaba confiando na pessoa desleal, essa pessoa serve para nós como um pilar que vai trazer mais prejuízo do que benefício. A falha de caráter, falha de integridade, que pode ser caracterizada como deslealdade ao Evangelho, deslealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo, deslealdade com aquilo que nós nos comprometemos seguir, ao Senhor a quem nós confessamos e ao Estado a que nós dizemos publicamente que nos encontramos. As pessoas que são assim desleais, na época da angústia, elas vão trazer dor, porque elas são como um dente quebrado. Você imaginou se alimentar com um dente quebrado? Consegue imaginar a dor? Uma pessoa desleal traz esse tipo de dor. Ou como um pé sem firmeza. Você já imaginou correr, andar com um pé sem firmeza? Assim é a pessoa desleal. Desleal ao chamado, desleal ao ministério de Jesus Cristo, desleal à vida da igreja. A deslealdade, demonstrando uma falha de caráter, traz essa dor como um dente quebrado, ou traz esta insegurança e instabilidade como um pé sem firmeza, um pé torcido, ok? Isso traz, certamente, ao contrário, todos nós estamos atrás, aí nos gotas de conhecimento, de estabilidade e ordem. Lembra disso? Então, isso é o que o homem desleal não traz. Ok? Então, eles eram como ovelhas sem pastor. Diante disso, essa expressão ovelhas sem pastor, ela não é nova. Para a gente visualizar Moisés, quando Deus havia dito a Moisés que era para ele subir, porque ele seria recolhido, Moisés ia morrer. Note a preocupação de Moisés com aquele povo que tentou matar a vida de Moisés, com aquele povo que deu um baguá de um trabalho à vida de Moisés, para aquele povo que insistentemente falava contra aquele que era o intercessor deles, aquele que no monte, quando Deus falava, e quando Moisés falava e Deus respondia num trovão, num monte fumegante, tremendo, numa voz cada vez mais, num som, um alarido cada vez mais alto, a tal ponto do povo dizer: fala-nos tu, Moisés, mas não nos fale Deus, porque senão morreremos. A este Moisés que Deus diz: existe alguém aí que é profeta no meio de vocês, lá em Números? Porque a partir de hoje eu vou falar a ele através de profecias, por intermédio de sonhos e visões, quando na progressão da revelação Deus muda o método de se dar a conhecer a vida do seu povo, porque Deus mesmo diz: eu não mais vou falar como quem fala cara a cara, como quem fala a um amigo, como eu falo com Moisés. Então, Moisés era essa pessoa particular,
que a Bíblia aponta que era o mais manso de toda a terra. Este camarada, ainda antes de morrer, veja a preocupação do cara, com este povo que demonstrou ingratidão. Com este povo que a sua ingratidão se manifesta no deserto, onde a primeira geração inteirinha morre. Mais de 1.200.000 pessoas, aproximadamente 90 pessoas por dia, durante 40 anos, num trecho que em menos de um ano certamente eles fariam. Este Moisés, com esta congregação dando esse enorme trabalho, disse assim: então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor, de aproximadamente 6 milhões de pessoas, não seja como ovelhas que não têm pastor. Veja que interessante. Moisés tem a preocupação de ter alguém à frente do povo, porque o povo sempre está olhando para algum lugar e deve ser assim. Deus levanta pessoas com integridade. Eu sei que existem pessoas más. Eu sei que existem aqueles que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E que exige uma postura da igreja de cautela, acautelai-os. Entretanto, Deus coloca a gente como Moisés, preocupado que depois da sua morte, sem alguém que conduzisse a vida do povo, eles ficassem absolutamente desorientados. Então, essa expressão que demonstra o pastoreio de Jesus Cristo olhando para as pessoas como ovelhas que não têm pastor, porque notadamente havia uma falha na liderança da igreja de então, já não é uma expressão nova. No Antigo Testamento nós vemos essa mesma expressão na vida de Moisés, antes de morrer, para que a igreja daquele momento não ficasse absolutamente desorientada como ovelhas que não têm pastor. Vemos ainda mais Micaías, olha que interessante. Micaías foi profetizar para o rei de Israel, que foi pedir ajuda ao rei de Judá para irem a peleja contra Ramote Gileade. Josafá, rei de Judá, fala ao rei de Israel para ele consultar a primeira palavra do Senhor. E o rei de Israel, então, junta os profetas, 400 homens, e lhes pergunta se deveria ir à peleja. E eles disseram que sim. E olha a cena do rei de Israel, junto com o rei de Judá, sobre essa postura de consultar um profeta para saber se eles deveriam ir à peleja contra o rei da Síria em Ramote Gileade. Na verdade, diz assim o texto: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um a seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Era uma situação absolutamente oficial, uma situação simbolicamente, isso que me fugiu a memória o nome, formal. A profecia, então, que agora eu vou citar, é a profecia de Micaías sobre a consequência da morte do rei para o povo a quem o rei reinava. A profecia da morte do rei diz assim: então disse ele, Micaías, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Na verdade, Micaías profetiza que o rei morreria se ele fosse à guerra, e a consequência seria a dispersão pelos montes daquele povo como ovelhas que não têm pastor. Mas ainda, para encerrar esse argumento de necessidade, lá em Zacarias, olha que interessante Zacarias, quando ele diz assim: porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Eu tenho insistido sobre os ídolos do lar, para a gente não imaginar que a idolatria seja só aquela
formal exterior. Existe uma idolatria tão formal quanto, mas interior. E que foi demonstrada a existir na vida do povo de Deus. Os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos enxergam mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, essa expressão por isso é importante. Às vezes a gente fala que para que a gente não entre naquela percepção de vitimização, naquela percepção de coitadismo. A razão porque as pessoas eram como ovelhas sem pastor, pelo menos no caso de Zacarias, eu tenho dúvida que não seja em outros lugares, mas no caso de Zacarias, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Na verdade, não é para ouvir os ídolos do lar, e muito menos os adivinhos, sob pena de ouvir coisas vãs, sonhos enganadores e consolações vazias. Se nós tomarmos esse tipo de postura, a consequência é que ficaremos desorientados como ovelhas sem pastor, por causa da própria postura ruim da vida daqueles em vez de olhar para aqueles que dão bons exemplos, acabam olhando para aqueles que dão maus exemplos. Então a primeira característica do ministério do pastoreio de Cristo é que ele é um pastoreio necessário. As pessoas andam como que desamparadas. Elas andam como aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Mas mais do que isso, ainda no verso 36, é um pastoreio necessário, mas também é um pastoreio compassivo. Um pastoreio compassivo. A palavra que Jesus se utiliza, que é traduzida para nós como compaixão, é a palavra mais forte que o grego tem para traduzir a piedade de alguém pode experimentar pelo sofrimento e inquietação do outro. Ainda falando sobre desgarradas e errantes, como que exaustas e aflitas, Jesus se compadece dessas ovelhas, preste atenção, porque elas andam, numa outra tradução, não só desamparadas, mas desgarradas e errantes. E alguns entendem aqui que o significado de desgarrados significa que eles estavam com os laços rompidos entre irmãos. E aí aqueles que entendem dessa forma justificam este entendimento como o cumprimento da profecia de Zacarias, que diz assim: então quebrei a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Uma profecia do Antigo Testamento que encontraria o seu cumprimento antes da vinda do Messias no Novo Testamento, que ainda não existe, ele está em construção aqui, né? Demonstrando que uma das razões para as ovelhas estarem aflitas e exaustas, ou ainda para estarem desgarradas e errantes, é por causa dos laços rompidos entre irmãos. Mas o termo compaixão, a gente pode entender que a compaixão aqui é uma compaixão entranhável, para trabalhar com irmãos que andam como pessoas errantes, desgarrados, por relacionamentos rompidos com outros irmãos por diversas razões, é preciso que haja compaixão. É preciso que sejamos compassivos, mas compassivos de maneira entranhada, compassivos de maneira visceral, compassivos de maneira íntima, que é exatamente a maneira como é descrito o ministério de Jesus Cristo antes dele nascer, lá em Lucas, quando é dito assim: graças,
quando Deus se manifesta na encarnação do Messias, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então, a descrição do sol brilhando sobre a vida de pessoas que eram como que desgarradas e errantes, porque estavam, entre outras coisas, como que pessoas que vivem com relacionamentos familiares rompidos, brigados, briga de família. Só é possível brilhar o sol nascente da justiça. Só é possível aquecer esses corações. Só é possível trazer aquilo que somente o sol pode trazer à vida daqueles que se encontram com seus espíritos gelados, indiferentes, dissociados, errantes, se nós agirmos com compaixão entranhável. Mas também há um termo que é chamado de desamparados, ovelhas aflitas e exaustas. A ideia de desamparo literalmente significa um cadáver jogado ao lado para as aves de rapina se alimentarem dela. Ou ainda pode significar alguém absolutamente esgotado por uma viagem que não tem fim. A ideia de ovelhas dispersas significa ovelhas não somente que eram desgarradas por possíveis relacionamentos rompidos, ovelhas desamparadas como animais jogados ao lado para serem comidos como cadáveres, desamparados e exaustos como aqueles que participam de guerras que não têm fim, mas dispersos e prostrados semelhante a pessoas que se encontram literalmente prostradas pelo efeito da embriaguez, ou ainda pessoas que se encontram prostradas justamente como pessoas que estão ali para morrer por causa de feridas mortais. Então, é neste contexto de pessoas que se encontram em circunstâncias assim, que alguém, para se aproximar como o sol da justiça, só pode se aproximar se essa pessoa tiver compaixão. A necessidade existe, mas é preciso que sejamos compassivos, entranhavelmente compassivos, de tal maneira que o trabalho do pastor é semelhante àquele que foi descrito lá atrás, dizendo assim, como uma crítica e uma condenação daqueles que não fizeram esse trabalho. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaram, mas dominaram com elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Qual era o trabalho do pastor? Um trabalho de fortalecimento, um trabalho de cura, um trabalho de ligadura, um trabalho de reunião, de tornar a trazer, de ir buscar aquele que se encontra longe. Exatamente destas ovelhas que se encontram desamparadas, como animais de cadáver que vão ser devorados, ou prostrados numa guerra que não tem fim, ou semelhante prostrados a pessoas que se encontram largadas no chão como efeito da embriaguez, ou largados no chão para morrer como feridos mortalmente, como um verdadeiro mortal combate. É preciso que a gente se aproxime da vida das pessoas para ligar, para unir, para sarar, para buscar, para fortalecer, como deve ser o trabalho daqueles que pastoreiam a igreja de Deus. Muito bem, porque o pastoreio de Cristo é um pastoreio necessário, mas certamente é um pastoreio compassivo. Aí você vai dizer, é isso mesmo, pastor. Tem que ser assim, trabalhar com aqueles que estão rompidos entre irmãos. Tem que ter essa compaixão visceral, essa compaixão íntima. Do mesmo jeito que entranhavelmente Deus se manifesta dos céus
para ter compaixão da vida de todos nós, do seu povo. Pessoas que eram como que embriagados ou feridos mortalmente. Certamente éramos nós. Mas além de ter um trabalho que é um pastoreio necessário e compassivo, por fim, aí eu pego você no verso 37, onde ele diz assim: se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É um pastoreio necessário, é um pastoreio compassivo, mas também é um pastoreio compartilhado. É preciso, como Jesus, se preocupar com o ser humano como um todo, na parte material e imaterial, por dentro e por fora. A grande questão é que a quantidade de pessoas para fazer isso é pouca. Certamente ele está pensando nos discípulos, mas todos reconhecem que quando Jesus manifesta isso, ele está pensando para muito além dos discípulos, mas ele está pensando na vida de todos nós, de todos os que são chamados pelo seu nome, de todos aqueles que são embaixadores de Cristo e que se manifestam agora como embaixadores deste novo reino, embaixadores da paz. E aí, isso aqui se reflete aos pastores, se refletem aos presbíteros, obviamente, e diáconos, mas se refletem à vida de toda a igreja. Porque para que nós possamos, em primeiro lugar, rogar, antes de trabalhar, orar. É preciso pedir a Deus que levante estes trabalhadores. Isso aqui é um chamado divino, é uma vocação celestial, é um tipo de trabalho que só é possível ser feito na dependência de Deus, com os joelhos no chão. Nesse sentido, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Todos nós precisamos rogar, pedir a Deus, clamar pelo dono da seara, que ele mesmo faça a escolha da vida daquelas pessoas que serão levantadas em graus diferentes para abençoar a vida de todos nós. Mas que todos nós temos essa responsabilidade de cooperação. É preciso aprender a trabalhar em conjunto. É preciso aprender a trabalhar junto. É preciso aprender a trabalharmos uns com os outros. É preciso aprender a cedermos. É preciso aprender a sermos servos. É preciso aprender a andar em rebanho. É preciso aprender a andarmos em grupo. A não sermos como um pássaro solitário. Não sermos uma andorinha só não faz verão. Precisamos ser como pardais que andam em grupo. Precisamos ser como animais que andam em grupo. Precisamos aprender a toada da cooperação mútua. Chamarmos uns aos outros de cooperadores e não de inimigos. Entendermos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Os nossos irmãos não são nossos inimigos. Eu sei, alguns até parecem. Parecem inimigos, falam como inimigos, agem como inimigos, se vestem como inimigos, mas não são nossos inimigos. Eu sei que é difícil, mas é um trabalho compartilhado, onde também precisaremos aprender a recebermos o pastoreio de vários lugares. Eu me lembro da vida de Moisés, quando está trabalhando no meio do povo de Deus, aconselhando desde madrugada até o final do dia, e alguém chega para ele e diz: você não vai aguentar, chama a vida de homens de verdade, que aborreçam a avareza e assim por diante, para lhe ajudar nesse trabalho de pastoreio. E diz o texto bíblico do Antigo Testamento que a necessidade do povo foi atendida. Mas para isso, nem todo mundo podia conversar com Moisés. Ou melhor ainda, nem todo mundo tinha necessidade de conversar com Moisés. A pergunta é: nós precisamos ter as nossas necessidades atendidas.
mas nós não podemos determinar de que maneira Deus vai atender às nossas necessidades. Cuidado com isso. Nós temos que ter as nossas necessidades atendidas. Esse temos entre aspas aqui, né? Mas vamos lá. Nós temos que ter as nossas necessidades atendidas, mas não podemos determinar o meio pela qual Deus vai suprir essas necessidades. Nesse sentido, temos que aprender a receber pastoreio de outros irmãos, pastoreio de outras pessoas, pastoreio de outros embaixadores, pastoreio de outros irmãos em Cristo. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré ou de Jerusalém? E Deus acaba levantando de onde nós menos esperamos. Porque a eficácia do trabalho, em última instância, se dará por pessoas que têm a disposição de enxergar como Deus enxergava, de se disponibilizar como Deus se disponibilizou. O chamado vem primeiro e o trabalho vem depois. Para que este trabalho, onde nós precisamos rogar antes de trabalhar, é preciso que Deus levante pessoas que andem com Ele. Talvez essa seja a marca de Jesus Cristo, uma marca que eu me lembro no Antigo Testamento de Enoque, um homem que andava com Deus. Olha que interessante. Alguém chega para Jesus e diz assim: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É preciso trabalhar em companhia de Deus. É preciso ser parceiro de Deus. É preciso estar unido ao Senhor da Seara. Então, o meu desejo é que todos nós tenhamos olhos como os de Jesus para enxergar a necessidade existente. Todos nós sejamos compassivos como Jesus foi entranhavelmente, visceralmente compassivo, e o sol da justiça nasceu sobre a vida daquelas pessoas que eram como ovelhas sem pastor. Mas todos nós entendamos que esse é um trabalho de todos nós. Porque o pastoreio de Cristo ele é necessário, ele é compassivo, mas certamente ele é compartilhado. Todos nós precisamos nos envolver juntos, trabalharmos juntos, aprendermos a receber um pastoreio juntos, mas entender que aqueles que vão pastorear, eles precisam ter sido chamados por Deus. Eles precisam, como Jesus Cristo, andar com Ele, assim como Enoque andava, para que o sol da justiça brilhe na vida dos outros e as pessoas possam dizer de nós, como disseram de Cristo: Mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Será que as pessoas podem dizer isso da vida de todos nós? Não sei, mas o meu desejo é uma palavra de desafio, uma palavra instigadora, para entendermos a necessidade de olharmos como Jesus olhava e pastorearmos como Jesus pastoreava. Porque ele via a necessidade, entendia a compaixão como necessária, mas entendia que ele sozinho não ia fazer, era um trabalho compartilhado que precisava de mais gente. Vamos orar para que Deus mesmo levante essas pessoas. E assim o trabalho de pastoreio aconteça na vida da igreja, semelhantemente o trabalho de pastoreio de Cristo aconteceu na vida das pessoas. E aí, como o sol da justiça brilhou lá, que dia após dia, passada noite após noite, o sol da justiça possa brilhar ainda nos dias de hoje. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Ela certamente nos leva à reflexão, trazendo gratidão ao nosso coração por termos recebido um olhar tão compassivo, enxergando a nossa necessidade. Muito obrigado por isso. Éramos como que desgarrados, pessoas que às vezes estavam com relacionamentos rompidos. Ajuda-nos a sermos compassivos, Pai. Porque para trabalharmos com pessoas que se encontram desta forma,
prostradas, como um cadáver jogado, prostradas como pessoas embriagadas, prostradas como uma guerra que não tem fim. Senhor, que o Senhor mesmo renove as forças da tua igreja à luz desse pastoreio compartilhado, à luz de pessoas que, como o Senhor, tinha uma compaixão visceral, entranhável, porque para trabalharmos, para pastorearmos, é preciso que sejamos compassivos, tanto quanto o Senhor foi e é compassivo com a vida de cada um de nós. É preciso entendermos a grandeza desse trabalho e rogarmos ao Senhor para não sermos estrelas, para não querermos fazer tudo sozinho, mas para entendermos, ó Deus, que alguém só pode enxergar as coisas que fazemos quando as fazemos da tua parte, se o Senhor estiver conosco. Então clamamos a Deus que no nosso trabalho de pastoreio na igreja, que o Senhor levante a vida de pessoas e que todos aqueles que hão de pastorear a vida do teu povo sejam pessoas assim, pessoas que o Senhor anda e está com cada um deles. Seja conosco nesse processo, ajuda-nos nessa manutenção e trabalho de pastoreio da vida do teu povo, é a nossa oração e gratidão. Em nome de Jesus. Amém.